Estamos de volta com Começando Bem o Seu Dia, hoje, terça-feira. Gente, como eu tinha falado, o tema de hoje é a importância do silêncio, a componente do silêncio, o componente do silêncio para a saúde da nossa alma. Escute o que diz a Bíblia aqui em Salmo 23, versículos 2 e 3. Ele, o Senhor, me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Renova minhas forças. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O grande pintor Vincent van Gogh escreve, relata que as maiores obras, a sua maior capacidade de criatividade, ele encontrou, sabe onde? Na solidão. Van Gogh era um homem temente a Deus. Ele disse que encontrava a sua maior capacidade de criação das suas obras no meio da solidão e no silêncio para a inspiração das suas obras-primas. O silêncio, ainda falando um pouco de Van Gogh, o silêncio, ou falando de mim, de você, o silêncio, quando preenchido, escute isso, pela presença de Deus, esse tipo de silêncio em que a gente está mergulhado, imerso na presença de Deus, ele restaura a nossa alma, ele restaura a nossa força de forma tão impressionante que barulho nenhum consegue fazer isso. Eu preciso falar algumas coisas para você aqui. Eu até fiz uma pausa, você pensou? Tem gente que fala, nossa, fez uma pausa. A gente está tão acostumado com barulho, com sons, que as pausas, o silêncio, costumam ser desagradáveis. Nós pegamos e tomamos a nossa alma, temos levado a nossa alma para ambientes muito barulhentos. O tempo todo nós estamos querendo preencher a nossa alma de sons, barulhos, preocupações e ansiedades. Mas eu disse no início do programa que se existe um dos componentes importantes para a saúde da minha alma, chama-se silêncio, solidão. Aqui nesse Salmo 23 que a gente leu aqui, que ele nos faz repousar em pastos verdejantes, fala de descanso, fala de parada, fala de um momento. Então eu tomei aqui a anotação, sabe, a ideia, o ensinamento de que o pastor, o nosso supremo pastor, que é Jesus Cristo, ele quer, ele deseja me conduzir e te conduzir intencionalmente ao descanso. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus, que Jesus, ele está chamando, o Eduardo está te chamando também, de modo proposital, para fazer uma coisa. Escute, pare um pouco. Olha quanto ruído, olha quanto barulho, olha quanto desassossego você está deixando entrar na sua alma e no seu coração. Pare um pouco. Deixe-me ser o seu bom pastor, que faz você repousar em pastos verdejantes. Ou seja, eu quero que você pare para que eu possa te alimentar. Eu preciso que você pare para que eu possa dar a você paz, para que eu possa falar ao seu coração, para que eu possa te comunicar alguns ensinamentos, para que eu possa te dar direção. Mas você e eu não conseguimos fazer isso quando nós estamos o tempo todo cercados de ruídos, de barulhos, de agitação, de correria, e é tanta correria. Hoje, terça-feira, já pode estar sendo uma coisa louca para você, uma correria desenfreada, muita coisa para resolver, negócio para tocar, vendas que precisam ser efetuadas, pagamentos que você tem que fazer, eu não sei, coisas que você precisa resolver em casa, enfim, em qualquer área da sua vida. Essa quantidade enorme de ruídos e de barulhos impede que ele, o bom pastor, pegue a gente pela mão e nos pare, nem que seja meia hora, para nos alimentar, nos levar a pastos verdejantes que vão dar para mim e para você uma capacidade sobrenatural
de podermos enfrentar as batalhas, as dificuldades, as coisas que a gente tem que resolver no dia a dia. Uma outra coisa que eu aprendo aqui o organismo, ele precisa se recompor o tempo todo, né? Ser restaurado o tempo todo. As células vão se restaurando o tempo todo. E um outro ensino que eu vejo aqui é que a restauração interna, parar em pastos verdejantes, né? Deixar que ele me leve para águas de descanso, renovam as minhas forças. Leia lá o Salmo 23, versículos 2 e 3, que você vai ver isso. Então, a restauração interna, que somente o Espírito Santo e a palavra podem trazer e gerar dentro de mim, no meu interior, eles fazem com que o cansaço da minha alma vá embora. Mas precisa, para isso, vencer esse ambiente de tanto ruído, de tanta correria, de tanta angústia, de tanta pressão. Como é que eu faço para vencer isso tudo? Parando tudo, desligando tudo e mergulhando, né, nessas águas tranquilas e se alimentando desses pastos verdejantes, desse alimento que só o Espírito Santo pode conceder a gente pela oração e pela palavra. E vou falar para vocês sobre oração. Faça uma oração que eu chamo de oração inversa. Vá para a presença de Deus e só fique calado. Em vez de falar um monte de coisas por causa da agitação da alma, falar, encher os ouvidos de Deus de coisas, pare. Só fique em silêncio, respirando, acalmando a sua alma, o seu corpo, para poder entrar em contato com Deus e ouvir Deus falando. Depois leia a palavra de Deus e, por fim, verbalize alguma coisa para Deus. Faz isso. Uma última coisa. Qual a importância do silêncio? Qual a importância da solidão? Qual a importância da parada? Lembre-se de Jesus aconselhando os seus discípulos, e quando você for orar, entra você lá no seu quarto. Lembra que ele fala isso? Fecha a porta e você fica lá com o teu pai em secreto. O teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. O que Jesus estava ensinando? A necessidade de entrar num ambiente, de estar num ambiente de solitude, de solidão, de estar sozinho, a sós com Deus, para poder ouvir o Senhor falar contigo. Então eu encerro dizendo isso. O silêncio é um espaço fértil para você poder se encontrar com Deus. Uma das maiores, talvez se não tenha sido a maior experiência vivida por mim como Espírito Santo, depois da salvação, foi num quarto, sozinho, numa manhã, sozinho. Eu morava na Coab, onde comecei quieto, na presença de Deus. E quando eu comecei a ler um livro de Demo Chacaria, que foi o fundador da Donep, o Espírito Santo veio sobre mim de uma maneira que eu nunca tinha experimentado, então, de maneira sobrenatural. Foi no silêncio, na quietude, na solitude. Deus está precisando. Não é que Deus é necessitado de nada não, tá? Quando eu digo que Deus está precisando, é uma expressão, uma forma de expressar. Mas você está precisando, eu estou precisando. Parar, deixar todos para lá e ficar sozinho, como Jacó fez com o anjo. Até que Deus mude alguma área, alguma situação, alguma área da minha vida, da minha identidade, do meu caráter. Eu preciso disso e eu vou dizer para você com todo carinho, mas com toda sinceridade, você também precisa. Se você não parar, eu disse uma vez para um pastor, se você não parar, pastor, Deus vai te parar porque Ele precisa falar contigo. E Deus acabou parando ele. Por 3 dias ele ficou internado, ele disse, agora eu entendi. Eu entendi, Eduardo, o que você estava querendo dizer. Eu estava tão agitado, tão inquieto, correndo de um lado para o outro, dizendo que eu estava fazendo a obra de Deus, que a obra mais importante eu não estava fazendo, que era parar na presença de Deus para ouvir o Espírito Santo falar comigo, na minha quietude, na minha solidão. É isso que eu quero falar. Um último pensamento de Madre Teresa de Calcutá diz o seguinte, nós precisamos do silêncio para tocar as almas. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, toda essa agitação, toda essa inquietude, toda essa correria, tudo isso que nós temos feito e vivido tem trazido cansaço às nossas almas.
Mas o Senhor diz a sua palavra, Senhor Deus, que o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes, que o Senhor nos leva para águas de descanso e ali é que o Senhor renova as nossas forças. Pai, nos ensine, nos perdoe, nos tome pelas mãos hoje, Senhor Deus, e nos leve para um lugar aonde o Senhor possa falar ao nosso coração, porque quando o Senhor consegue ter acesso ao nosso coração, para falar ao nosso coração, aí verdadeiramente a gente experimenta descanso. Tantos pais, mães, trabalhadores, filhos, quem quer que seja, tantos de nós têm ficado exaustos, ó Deus, de tanta correria, de tanto desassossego na nossa alma, e a gente às vezes esquece que a saída disso tudo é estarmos a sós contigo. Por isso, nos perdoe e nos permita, Senhor Deus, e Deus, nós tomamos uma decisão aqui nesse dia de hoje, nessa terça-feira, de pararmos diante do Senhor para poder ouvir a Tua voz. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Daqui a pouquinho a gente volta para terminar esse programa do Começando Bem o Seu Dia. Deus te abençoe. Só um pouquinho. Não vai embora não, que eu tenho uma informação importante para te dar aqui. Gente, e aí? Deus falou ao seu coração sobre a importância do silêncio? Eu aprendo com essa palavra de hoje, o silêncio fala. O silêncio na presença de Deus fala muito. E eu quero encerrar o programa de hoje deixando uma aplicação final. Sabe qual é? Por favor, pare de fugir do silêncio com tanto barulho eletrônico na sua cabeça. Alguém disse outro dia, um fonoaudiólogo, que a gente anda com tanto barulho eletrônico ao nosso redor que quando a gente para dormir vem aquele monte de zumbido. É uma das características, né? Tem outras razões de ser para esses zumbidos que a gente escuta no ouvido. Parece que tem um monte de frequência cantando no nosso ouvido quando a gente deita para dormir ou para um pouquinho. Faz o seguinte, tira 10 minutos que seja, 10 minutos para estar sozinho, em silêncio, na presença de Deus e deixe que essas águas tranquilas do Espírito Santo e da Palavra de Deus possam lavar um pouco essa inquietação, esse barulho, esse desassossego da sua alma e do seu coração. E aí você vai ter muito mais capacidade, vai ter paz para poder resolver problemas ou para poder evitar problemas. O programa de hoje está terminando, mas hoje nós temos o Tadel na Paz Church Santarém. Não esqueça de estar conosco, 7h30 da noite, tanto na sede quanto em um dos nossos núcleos. Você pode tomar conhecimento de onde tem uma Paz Church perto da sua casa pelo nosso WhatsApp, que vai passar aí na tela, ou entrando no site da Paz Church Santarém, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus até amanhã, quarta-feira, com o nosso quadro Família em Sintonia. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e o Léo está preparando aí surpresas. Nós estaremos também com o nosso programa logo no TikTok. Eu acho que essa semana ele já vai providenciar isso. Estou aqui falando que é para apertar ele um pouquinho, tá bom, gente? A mãe dele também vai apertar. Meu filho, faça logo esse canal. Pastor Eduardo está o tempo todo falando desse canal do TikTok. Tu não fez ainda, meu filho? Por favor, Santo de Israel. Até amanhã, Deus te abençoe e beijo no coração.